Olá, seja muito bem-vindo ao Move Academy. Nessa aula, teórica e prática, o que a gente pretende é deixar um pouco mais claro o papel que o movimento tem sobre a saúde, em especial sobre o sistema imunológico. Nós já tivemos a oportunidade de ensinar sobre a importância da escolha dos exercícios e da relação entre volume e intensidade. E agora parece que esse assunto possui ainda mais importância. No momento em que há uma necessidade maior por parte das pessoas em manter a saúde e o sistema imune ainda mais forte, o seu papel como profissional do movimento, seja você profissional de educação física que atua como personal trainer ou treinador, ou seja você um fisioterapeuta, é ainda mais importante. Talvez seja esse o momento de você perceber que o movimento está ligado diretamente à qualidade da saúde como um todo. E que essa é uma questão que vai muito além dos objetivos estéticos. Nessa aula, eu vou apresentar 3 pontos importantes para depois a gente ir para a parte prática com a Mônica. O primeiro ponto é entender que a qualidade do sistema imunológico não está diretamente ligada apenas à alimentação. Eu estou dizendo isso porque, normalmente, a alimentação é a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala sobre o assunto, quando se fala sobre sistema imunológico. E, claro, de fato, a nutrição possui um papel importantíssimo sobre a qualidade do sistema imune. Só que existem outros elementos nesse quebra-cabeças que possuem influência direta na resposta imune. São eles o comportamento, o estado emocional e o movimento humano. O movimento possui impacto direto sobre o sistema. A gente vai ter uma noção maior acerca do impacto que a produção do movimento causa sobre o sistema como um todo se a gente entender um pouco sobre a mecanotransdução. Mecanotransdução se refere a uma mudança na estrutura a partir da produção de forças mecânicas, ou seja, por meio de mecanismos moleculares, as células sentem as forças mecânicas e as convertem em mudanças na bioquímica intracelular e na expressão gênica. Isso significa que a produção de movimento, ou seja, a produção de forças mecânicas, possui a capacidade de causar mudanças dentro de cada célula. O que eu faço como estímulo mecânico aqui no macro é sentido num ambiente micro, porque há um caminho que essas forças mecânicas percorrem até chegarem num ambiente intracelular. Isso significa que as propriedades mecânicas, o comportamento e o movimento são tão importantes para a saúde humana como produtos químicos e genes. E isso fez com que recentemente cientistas começassem a apreciar esse papel, considerado agora fundamental, que as forças mecânicas desempenham no controle biológico nos níveis molecular e celular. Então, precisa ficar muito claro que a produção do movimento possui impacto direto e de forma muito importante na saúde como um todo. E esse impacto é tão profundo que é sentido num ambiente intracelular e que ainda possui capacidade de modificar expressões gênicas, ou seja, modificar informações hereditárias. Para concluir esse ponto, o seu sistema imune e o sistema imune de todo mundo é afetado pelo movimento. Esse aqui é um dos artigos que diz sobre tensegridade e mecanotransdução. É uma espécie de resumo de mais de 30 anos de estudo sobre esse assunto. E a gente vai disponibilizar esse artigo para você também. O outro ponto é que, embora a produção de movimento cause um grande impacto sobre o sistema imune, o resultado nem sempre é positivo. A gente se movimentar de forma aleatória e seguir treinamentos não personalizados, principalmente desconsiderando a relação entre o volume e a intensidade, pode causar uma queda substancial na qualidade da defesa que o sistema imunológico apresenta para combater qualquer tipo de invasor, sejam eles vírus, bactérias, protozoários ou qualquer tipo de fungo. Eu vou explicar com calma. Vamos trazer aqui a teoria da supercompensação.
que no nosso caso é muito bem ilustrado quando se trata de reservas energéticas, como esse gráfico aqui, que talvez seja bem conhecido por todos nós. Mas isso não acontece apenas quando se fala de vias aeróbia e anaeróbia. O corpo como um todo, claro que respeitado o metabolismo de cada tecido, possui a capacidade, diante de estímulos específicos, de super recuperar. Assim é também com o sistema imunológico. E a supercompensação do sistema imune, pelo caminho da estimulação mecânica, está diretamente relacionado com a relação entre volume e intensidade dos exercícios. Esse gráfico é muito semelhante ao gráfico da supercompensação, que diz respeito aos níveis energéticos. E vejam que a relação com a intensidade dos estímulos é muito íntima. Tanto o sedentarismo quanto a prática de atividades com intensidade alta, que são as pontas dessa curva, são muito prejudiciais para o sistema imune. Enquanto que a prática de exercícios com intensidade moderada pode causar uma resposta imune mais efetiva. É claro que muito depende também do invasor. Alguns deles são mais fortes e outros são menos fortes. Isso também está relacionado ao resultado final. Mas a gente precisa focar no que a gente tem controle. E a gente tem controle, sim, sobre a qualidade do nosso sistema imunológico pela produção do movimento. Esse estudo analisou o efeito da intensidade do treino na incidência de infecções do trato respiratório superior, tanto em homens quanto mulheres. Então foram 75 pessoas que participaram desse estudo e foram divididos em 3 grupos de 25 cada um. Um grupo se exercitou de 3 a 6 horas por semana, o segundo se exercitou de 7 a 10 horas e o terceiro grupo se exercitou aproximadamente 11 horas por semana. O resultado foi que o segundo grupo, que se exercitou de 7 a 10 horas por semana em intensidade moderada, conseguiu reduzir a incidência de infecções do trato respiratório superior em 20 a 45%. E esse é apenas um estudo. A gente tem como referência mais de 20 pesquisas apontando a relação entre o volume e intensidade como fator crucial sobre a qualidade do sistema imunológico. É claro que quando a gente fala de periodização, a gente está falando também de análise das necessidades pessoais. E o que é intenso para um, talvez seja moderado para outro. Por isso é super importante entender que o seu atual cliente, qual é o nível de condicionamento dele, o que ele fazia, qual é a capacidade dele em cada sessão de treino e monitorar essa intensidade de perto, né? O importante é que o programa de treino, assim como cada sessão, respeite os limites da intensidade moderada, mesmo que de forma subjetiva. E existe ainda um terceiro ponto que eu quero comentar a respeito da escolha dos estímulos que você pode oferecer para os seus clientes nesse momento e com esse objetivo. Uma médica cientista chamada Helene Langevin, conhecida por caracterizar certos efeitos mecânicos e celulares da acupuntura, começou há alguns anos a se aprofundar no sistema facial e buscar relação entre estímulos mecânicos e células tumorais e outros processos inflamatórios. Uma das pesquisas da doutora Langevin envolve os alongamentos como estímulos mecânicos específicos para o tecido conjuntivo em ratos com inflamação induzida por uma determinada substância. Então ela testou alongamentos estáticos, alongamentos dinâmicos e alongamentos sob influência de anestesia e obteve a partir daí alguns resultados. Bom, em um desses testes ela comparou o comportamento da inflamação aguda, que foi induzida, entre um grupo que não se alongava e um grupo que fez alongamentos dinâmicos. E o que ela identificou foi que o grupo que fez os alongamentos, depois de 48 horas de da injeção que provocou a inflamação, eles apresentaram uma espessura da lesão inflamatória significativamente menor. E a contagem total de células na lesão inflamatória também havia reduzido. Uma possível resposta é que os alongamentos para o tecido conjuntivo reduzem a migração de neutrófilos, que é o aspecto central da resposta inflamatória aguda. Num outro momento,
a gente pode gravar uma aula sobre essa pesquisa da doutora Langevin. E outras também que nos levam a uma direção importante, que é a de que os alongamentos dinâmicos com caráter para o tecido facial possuem um impacto positivo sobre o sistema imune e sobre o processo inflamatório de forma geral. A partir de agora, pensando então em fortalecer o sistema imune e aumentar a capacidade do organismo em combater algum tipo de invasor, adicionar alongamentos dinâmicos para o tecido conjuntivo e balancear a intensidade dos exercícios e o volume de treino parece ser a melhor estratégia para os seus clientes nesse momento. Talvez os alongamentos dinâmicos para o sistema facial sejam ainda bem desconhecidos para a maioria dos profissionais. E foi por isso que a Mônica gravou uma série que pode te ajudar a entender melhor como eles devem ser feitos e, ao mesmo tempo, é uma sequência que vocês podem passar para os clientes de vocês. Então agora vocês vão assistir e, se possível, faça junto com ela. Se você puder fazer, com toda certeza vai compreender ainda mais sobre o assunto, além de poder testar o que você vai passar para os seus clientes. Olá, sejam muito bem-vindos à Move Academy e faremos juntos agora uma sequência de alongamentos para o sistema facial, para melhorar o sistema imunológico. Então vamos lá? Para começar, eu vou pedir para vocês sentirem como é que está o corpo de vocês. Como está a respiração, como estão os apoios. E para que isso é importante? Porque a face ela é rica em proprioceptores. Então a gente tem esses proprioceptores no corpo como um todo, da cabeça aos pés. E esses receptores, eles são importantes para que a gente se sinta. Então, por que você sente que você está sentado? É o seu próprio receptor que está informando que você está sentado. Então, isso é uma propriedade muito, muito, muito importante da face. Então, agora que você sentiu como é que você está, vou pedir para você estender as duas pernas. E a gente vai alongar um pouquinho. E esse é um melting stretch, que é muito parecido com o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Agora a gente vai fazer a pandiculação. A pandiculação é como se fosse o espreguiçar. Então a gente vai procurar onde a gente está com mais restrição e a gente vai caminhar nesse lugar. Então a gente pode ir para o tronco, a gente pode ir para os isquios, para os pés, até os dedos. Então a gente vai procurando onde precisa ir um pouquinho mais. Aí, agora a gente vai balançar, a gente vai fazer pequenas insistências para cima e para baixo, levando o calcanhar numa direção e os isquios lá na outra direção. E agora a gente vai mudar também o posicionamento do tronco. Então a gente vai balançar para um lado, para o outro, para frente, para trás. E a gente vai procurar também mudar o posicionamento para todas as angulações, todos os vetores. Isso é muito importante porque a face ela é multivetorial. Aí. Agora a gente vai deitar de lado, vai puxar aqui o quadríceps, né? Mas a gente pensando em face não pensa só no quadríceps. Então tem uma conexão aqui do meu pé, passando pela minha perna, passando pela minha coxa, chegando até o meu tronco. Então eu sinto esse alongamento até chegar na minha cabeça. E agora eu vou procurando onde tem mais restrição, eu vou mudando o posicionamento do joelho, da bacia, do pé. E agora eu vou fazer pequenas insistências, puxando e mudando a angulação. Então eu puxo e volto, puxo e volto, puxo e volto, puxo e volto. Agora eu deixo a minha perna aqui embaixo, eu subo o meu braço e eu crio essa conexão da ponta do meu dedo da mão à ponta do dedo do pé. Cria essa conexão, sente essa conexão facial.
E agora procura um pouquinho mais, onde tem mais restrição. E agora a gente balança. Aí, volta. Agora o outro lado. Então, fica nessa posição, sentindo o alongamento. Respira. E agora a gente vai procurando, como se a gente estivesse se espreguiçando mesmo. E agora a gente vai balançar. Puxa e volta, puxa e volta, puxa e volta. Em várias direções. Aí, agora a gente deixa a perna, deixa o pé. E cria essa conexão da ponta dos dedos da mão à ponta dos dedos do pé. E agora a gente vai pandicular, espreguiçando mesmo. Não tem certo e errado. E agora a gente balança, dando essas duas direções. O pé para um lado, a mão para o outro. Aí, voltou. Senta novamente. Agora apoia esse cotovelo, sobe esse braço, alonga a lateral, deixando o seu isquio, ó. Então esse isquio tá bem apoiado, dando direção para baixo e essa mão vai lá, dando direção para o outro lado. E agora a gente vai pandiculando, procurando onde precise mais. O corpo vai te levar para esse lugar. É uma escuta do corpo. E agora a gente balança e vai para todas as direções, deixando o isquio indo para um lado e a mão para o outro. Aí, trocou o lado. Apoia o cotovelo. O isquio fica, meu braço vai para o outro lado, duas direções. E respira. E agora a gente vai pandiculando. E agora a gente vai balançar dando as duas direções. E muda a angulação. Muda o posicionamento da mão. Aí, voltou. Agora a gente vai enrolar a coluna para trás e para frente. Faz uma extensão, a cabeça vai lá para cima, agora a gente vem enrolando. Então imagina agora a testa indo no pubis e agora o contrário. Agora a gente vai com o crânio, a parte posterior do crânio indo na direção do cóccix. E mais uma vez. E vai lá na direção do cóccix. Alongando pelo queixo. E agora a gente vai fazer isso mais dinâmico. E vem com a respiração junto e agora vai procurando todas as direções. Aí agora a gente vai fazer um movimento para ir lá, vai rotacionando para frente, para o lado e para trás. Para frente, para o lado e para trás. Mais uma vez. O olhar é bem importante, então a gente olha lá na frente, olha para o lado, olha para trás, o outro lado e volta. E para o outro lado agora. E última vez. E voltou. Muito bem. Lembra que eu pedi para você sentir o seu corpo no início? Como ele está agora?
Sinta apoios, sinta peso, tamanho. Observe a sua respiração. Como estão seus proprioceptores agora? Como está sua imunidade agora? Tenha certeza que bem melhor. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!